Boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, os que estão nos assistindo também pela internet, sejam muito bem-vindos a essa nova conferência, parte do ciclo sobre planejamentos e políticas públicas, hoje a cargo de Samuel Pessoa, falando sobre o papel econômico da educação em perspectiva histórica. Na verdade, as outras duas conferências, as primeiras também focalizaram muito a educação de outros ângulos. Hoje, Samuel Pessoa nos trará essa perspectiva histórica do papel econômico da educação, dos erros do século XX nessa área. Samuel Pessoa é graduado e mestre em Física pela USP, tem doutorado em Economia também na USP e é professor assistente da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, chefe do Centro de Crescimento Econômico do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, membro do Corpo Editorial de Pesquisa e Planejamento Econômico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Foi assessor econômico do senador Tasso Gereissati, consultor econômico do Banco Itaú BBA e coordenador do centro e membro da ANPEC, Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia. Suas áreas de pesquisa são crescimento e desenvolvimento econômico, economia do setor público e economia regional e macroeconomia de longo prazo. É colunista da Folha de São Paulo e publica em várias revistas nacionais e internacionais, sobretudo revistas especializadas de economia, além de vários capítulos em livros, organizados em coletâneas, como, por exemplo, Metas de Educação para a Próxima Década, 2022, proposta para um Brasil melhor no ano do bicentenário, organizado por Fábio Giambiadi e Cláudio Porto. Tem o capítulo Aspectos Teóricos e Desempenho Recente, conta corrente do balanço de pagamentos e competitividade, no livro Agenda de Competitividade do Brasil, organizado por Regis Bonelli, e vários outros, enfim, inclusive o Contrato Social da Redemocratização, num livro organizado por Edmar Baixa e Simon Schwartzman, Brasil, a Nova Agenda Social, 2011. Com a palavra, então, Samuel Pessoa. Muito obrigada. Muito obrigado. É uma enorme satisfação para mim estar nesse local. Com enorme alegria eu recebi o convite para proferir essa fala com vocês, com os senhores e as senhoras, e compartilhar a minha visão sobre o papel econômico da educação e o atraso econômico brasileiro em perspectiva, o atraso da educação brasileira, o impacto que isso teve para a nossa vida. Eu organizei essa conversa nossa em 3 pontos. Primeiro, é gastar uns 15 minutos discorrendo como que a Academia de Economia tratou do problema da educação. Esse é um tema super interessante, porque demorou muito tempo para os economistas perceberem o papel econômico da educação. Então, rapidamente, eu vou relatar aos senhores e às senhoras essa história e o que a gente sabe hoje. O segundo ponto é mostrar como a nossa sociedade se atrasou nesse tema. Documentar esse fato. A gente tratou desse tema com muito atraso. Eu costumo dizer que o maior erro histórico que nós cometemos no século XX foi a forma como a gente tratou a educação. Nós sabemos que no século XIX os grandes erros foi a maneira atrasada com que a gente resolveu, e ruim como a gente resolveu a questão da terra e o problema do trabalho escravo. No século XX, o grande erro histórico nosso foi o atraso com que a gente tratou da questão educacional. Terceiro ponto é uma pesquisa em andamento, mas que já tem resultados, e acho muito interessante, que é um exercício de história contrafactual. A história contrafactual é uma metodologia que foi criada por historiadores americanos na década de 60 do século passado, que tenta isolar um fator
e tenta, a partir de algumas técnicas e hipóteses um tanto quanto heróicas, é verdade, tentar avaliar qual o impacto deste fator para o desenvolvimento econômico. O trabalho clássico do historiador Robert Vogel, que deu a ele o prêmio Nobel, era tentar avaliar o papel das ferrovias para o desenvolvimento econômico na segunda metade do século XIX para o desenvolvimento econômico americano, e o Vogel teve um resultado super não esperado, contraintuitivo, que as ferrovias não foram importantes para o desenvolvimento americano na segunda metade do século XIX. O que eu faço com colegas meus aqui, vou apresentar o resultado, é tentar fazer um exercício de história contrafactual. Qual seria a cara do Brasil, o PIB per capita brasileiro em 1980, se durante 50 anos nós tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação do que a gente investiu. E depois disso eu apresento uma rápida conclusão e uma tentativa minha de elaborar quais são os motivos que explicam que nós tenhamos cometido esse erro histórico que foi um enorme atraso ao problema educacional. Então, começando pelo começo, o primeiro ponto é a gente pensar como que os economistas trataram do tema da educação. Essa preocupação surgiu no final dos anos 50, envolvendo três sortes de questões. A primeira questão era entender o problema da desigualdade de renda e entender se a educação tinha alguma coisa a ver com isso. A segunda questão era entender uma série de fatos estilizados do mercado de trabalho. Né? A economia da educação é um subcampo da economia do trabalho, e havia fatos estilizados associados à rotatividade da mão de obra e questões dessa natureza que estavam interagidas, associadas à educação. E a terceira questão era uma questão mais macroeconômica, era tentar entender se a educação tinha algum impacto macroeconômico. Lá nos anos 50, meados dos anos 50, teve a divulgação e a publicação do trabalho do Robert Solow, economista que depois veio a ganhar o prêmio Nobel, e o Solow publicou um resultado nos anos 50 que deixou a academia também muito surpresa, que era o seguinte: se eu quisesse entender o crescimento dos Estados Unidos nos últimos 100 anos, o investimento não era alguma coisa tão importante. Tinha alguma outra coisa, que a gente chama de progresso tecnológico, que era mais importante do que investimento em capital físico para descrever a trajetória da economia americana, o aumento da produtividade do trabalho na economia americana. E aí uma questão que surgiu, e essa questão se mostrou posteriormente essencial para a gente descobrir a natureza do crescimento econômico, é que uma parte daquilo que a gente chamava de progresso tecnológico, não tudo, mas uma parte poderia ser atribuída à educação formal. Ou seja, a educação formal ela tinha um impacto sobre a produtividade do trabalho. E tendo um impacto sobre a produtividade do trabalho, ela tinha uma natureza de um investimento em capital, no sentido que as pessoas estudam durante um tempo, né, e depois que elas estudam, elas adquirem algumas habilidades, e essas habilidades, de alguma forma, são remuneradas pelo mercado de trabalho. Muito provavelmente, já volto a esse ponto, porque as pessoas, ao estudar, elas se tornam trabalhadores mais produtivos, e essa maior produtividade, além de gerar crescimento econômico, que era uma das preocupações iniciais das pessoas que estavam investigando esse tema, ela também vira uma renda maior para aquele trabalhador. E foram essas questões que motivaram a academia, principalmente americana, mas não só americana, na segunda metade dos anos 50 e na primeira metade dos anos 60, a tratar com muita profundidade, com muito detalhe, o tema da educação e economia, a educação e crescimento econômico. O primeiro passo para essa pesquisa é um fato estilizado, que vale em todos os lugares do mundo, em quase todos os momentos em que a gente tem base de dados. Parece que é um fato que tem uma universalidade bastante abrangente, tanto no tempo quanto no espaço, que é uma correlação positiva entre escolaridade da pessoa e renda. Quem estuda mais, na média, gera uma renda maior no mercado de trabalho. E essa questão motivou a pergunta de causalidade, né? O que gera o quê? A educação, de fato, ela causa, de alguma forma, uma renda maior.
E a primeira resposta que se deu lá no final dos anos 50, início dos anos 60, era que causava. E havia, portanto, essa relação de causa e efeito, e surgiu essa teoria do capital humano, por Gary Becker, Jacob Mincer, Schultz e outros, que é a ideia de olhar o investimento educacional como se fosse um investimento em capital físico. As pessoas gastam recursos para estudar, elas gastam recursos, além de para estudar, elas gastam recurso abdicando do tempo dela para trabalhar. Então, o investimento educacional ela tem custos econômicos não triviais. E, a partir de um tempo, a pessoa adquire certas habilidades, e essas habilidades fazem com que ela se torne um trabalhador mais produtivo, e um trabalhador mais produtivo comanda um trabalho maior. Então, essa foi a primeira resposta que foi dada a essa pergunta, e as pessoas passaram até a fazer certas contas. Bom, dado que eu estou olhando para a educação como um problema, uma decisão de investimento, eu posso olhar para a educação até como um investimento numa empresa, numa fábrica, numa ponte. Eu posso calcular o que os economistas chamam de taxa interna de retorno. O que é isso, gente? É uma coisa bem simples. Se eu estudo mais, vou ficar mais produtivo, vou ter um salário maior. Então, eu posso pegar o ganho de salário que eu vou ter ao longo do tempo, eu vou ter um ganho de salário ao longo do tempo por ter me tornado um trabalhador mais produtivo. E vai ter um custo no ano em que eu estou estudando. Esse custo é a mensalidade da escola, se eu estiver numa unidade pública, privada. Se eu estiver numa unidade pública, é o gasto da sociedade com a manutenção da escola pública. E, além disso, o custo de oportunidade do meu tempo, de eu não estar trabalhando, eu estar estudando. Então, eu posso perguntar o seguinte: qual é a taxa de juros que faz com que todo aquele meu ganho lá na frente seja igual ao meu custo hoje? Então, tem lá um valor do tempo. E dá para fazer uma conta, que a gente chama de taxa interna de retorno, que é exatamente uma taxa de juros associada à decisão de estudar. Ou seja, um ano a mais estudando gera quanto de retorno financeiro, como se fosse uma aplicação financeira que a gente faz na poupança. Tal. E aí, aqui só alguns números para a gente olhar os dados brasileiros. Nós temos os dados de 60, 69, foram calculados pelo economista Carlos Langoni, 81 até 2003, são cálculos que eu fiz com meu colega do Instituto Brasileiro de Economia, o Fernando de Holanda Barbosa Filho. O número na primeira coluna, gente, a coluna de 1960, é um número muito impressionante. A gente está vendo esse 48%, isso é uma taxa de juros. Tá? As taxas de retorno de 0 a 4, na primeira linha, 0 a 4 no meu tempo chamava de primário, hoje chama de fundamental 1. De 4 a 8 no meu tempo era ginásio, hoje é fundamental 2. 8 a 11 é o médio, no meu tempo era colegial, e 11 a 15 é o superior. Nós vemos que as taxas de retorno nos anos 60 do investimento no primário eram muito altas. Por que elas eram tão altas assim? Porque o ganho de salário de quem tinha um primário era muito alto e o custo não era tão alto assim. A gente vê que as taxas de retorno do superior não eram tão grandes, elas eram da ordem de 5% ao ano. Elas não são tão grandes, não porque o ganho de salário não era muito alto, eu já vou mostrar o número, mas é porque naquela época o Brasil gastava por cada aluno do superior um dinheiro muito grande. O superior era caro demais. Como o superior era caro demais, a taxa de retorno não era tão alta assim, porque tinha um custo da sociedade muito grande. O que eu quero mostrar nesses números é que as taxas reais de juros associados ao ganho de produtividade na educação no Brasil sempre foram muito altas e continuam muito altas. Elas até caíram, e essa queda está associada a um esforço grande que a sociedade tem feito de aumentar a escolaridade, mas a educação sempre foi um retorno muito grande. Então, essa foi a primeira forma como os economistas trataram desse tema. Aí, nos anos 70, lá para 72, 73, um economista genial, Kyle Spencer, que ganhou o Nobel, ele chegou e fez uma proposição que criou uma bagunça. Chegou e disse: olha, essa teoria de capital humano do Gary Becker, do Jacob Mincer, com esses cálculos de taxa de retorno, eles estão muito bonitas, mas está tudo errado. Isso está errado pelo seguinte motivo: esse ganho de salário que a gente está medindo aqui não é associado à educação, não é associado ao fato da pessoa ir para a escola, aprender um monte de coisa.
Não, Michel Spencer disse, olha, esse ganho de salário é uma sinalização. A pessoa, ela já é melhor, ela já nasce melhor, ela já nasce mais inteligente, ela já nasce um trabalhador mais produtivo. Aí, educar, ir para a escola, só sinaliza que ela é do tipo produtivo. Mas não é que ela ficou mais produtiva porque ela foi para a escola. Ela já nasceu produtiva. É uma hipótese super intelectualmente muito interessante e, surpreendentemente, muito difícil de ser testada. Porque as duas teorias, então, que agora estão em jogo, isso eu estou falando de meados dos anos 70, a teoria do capital humano, que diz que a educação tem um valor intrínseco, e a teoria do Spencer, da sinalização, que diz que a educação não tem nenhum valor intrínseco, que a produtividade é um atributo de nascença do trabalhador, e a educação simplesmente sinaliza, revela atributos que já estão com a pessoa desde o nascimento. Essas duas teorias dizem que quem estuda mais vai ganhar mais, só que os motivos são contrários. No caso do capital humano, quem estuda mais ganha mais porque ficou mais produtivo porque foi para a escola. No caso da sinalização, quem estuda mais porque é mais produtivo de nascença, e o salário simplesmente expressa essa produtividade a mais de nascença e não tem nenhuma relação direta com a educação formal. Evidentemente, eu estou colocando a formulação do Spencer, estou expressando ela aqui de forma radical, mas era isso que o Spencer colocava. Então, o problema é que essas duas teorias elas têm a mesma implicação do ponto de vista observacional. Do ponto de vista da observação empírica, essas duas visões totalmente distintas do papel econômico da educação, elas vão dizer que quem estuda mais ganha mais. E aí foi necessário uns 20 anos, 25 anos de muita pesquisa para selecionar entre as duas teorias. Por que tem que ter muita pesquisa, gente? Porque eu preciso ter algum grupo de pessoas que, por algum motivo, foi muito educada. Esse motivo que leva essas pessoas a serem muito educadas não pode ter nenhuma relação com elas, com a vida delas. Por quê? Porque eu tenho que selecionar entre uma teoria. Uma das teorias diz que as pessoas estudam mais simplesmente porque elas têm mais jeito para estudar, elas têm mais talento inato para estudar. Então, a gente precisa de algum experimento natural. O que seriam experimentos naturais? Por exemplo, irmãos gêmeos que nasceram na mesma família e um estudou mais do que o outro por algum motivo. E aí a gente observa que aquele gêmeo, portanto, carga genética é o mesmo, viveu no mesmo ambiente, o que estudou mais ganha mais. Ou alguns lugares que têm algum tipo de lei que diz assim, toda pessoa é obrigada a estudar até 17 anos. E aí tem gente que nasce no começo do ano, tem gente que nasce no final do ano, quem nasce no começo do ano fica um ano a mais na escola, quem nasce no final do ano, um ano a menos. Então, a gente tem alguma variação na quantidade de educação que uma pessoa vai adquirir que não tem nenhuma relação com coisas da pessoa. Com essas questões, olhando gêmeos, olhando leis que obrigam as pessoas a estudarem até uma certa data, olhando alguns fatos que aconteceram do tipo assim, um prefeito de uma cidade no século XIX, nos Estados Unidos, resolveu investir muito em educação porque ele gostava. Aí tem um monte de cidades vizinhas que são iguaizinhas àquela, que não investiam em educação. Então, eu sei que essa variabilidade no investimento em educação não tem nenhuma correlação com a característica das pessoas. Bom, então, 25 anos de pesquisa, milhares de papers, o resultado que a gente tem hoje é que a teoria do capital humano venceu o debate. Quer dizer, a gente sabe que cada ano de escolaridade gera um ganho de salário de 10%, e esse ganho de salário, em larga medida, na sua quase que totalidade, é fruto de habilidades que são absorvidas no processo de educação formal. Essas habilidades tornam o trabalhador um trabalhador mais produtivo, e essa produtividade a mais é remunerada pelo mercado. Então, a conexão entre educação e produtividade individual, depois de 25 anos de muita pesquisa, foi feita. A tese do Spencer é uma tese instigante, muito curiosa, interessante. Ela não sobreviveu ao teste empírico, mas demorou bem uns 25 anos e muito trabalho para que ela fosse finalmente rejeitada pelos dados. Mas daí vem a segunda pergunta. Evidentemente, então, eu consegui fazer a conexão entre maior educação e maior produtividade do indivíduo. Isso vale no agregado, ou seja, se uma sociedade
fizer um esforço educacional como um todo, isso gera uma aceleração de crescimento. Primeira observação importante é que isto deve gerar uma relação de crescimento, porque a gente já estabeleceu, do ponto de vista microeconômico, essa relação. Um indivíduo mais escolarizado, ele é mais produtivo e, por ser mais produtivo, ele comanda um salário maior no mercado de trabalho. A grande dificuldade que as pessoas que trabalham com crescimento econômico, que é o meu campo de pesquisa, têm, é que responder esta pergunta de forma rigorosa é quase impossível. Por que é quase impossível? O que é possível fazer é estabelecer correlação entre crescimento e educação. E isso a gente estabeleceu. Demorou, não foi fácil estabelecer, porque para estabelecer correlação entre crescimento e educação, tem que ter boas bases de dados de anos de escolaridade da população economicamente ativa, e essas bases de dados, até algumas décadas atrás, eram inexistentes. Mas hoje, com a melhora da capacidade de construção de bases de dados e de informação que a gente tem, a gente pode dizer que é bem estabelecido que há uma correlação entre crescimento econômico e educação, e há até uma precedência temporal. De fato, a evidência casual mostra isso. A gente sabe, por exemplo, que a taxa de analfabetismo na Nova Inglaterra, em 1750, portanto, 25 anos antes da Revolução Americana, era 35%. Tá, o Brasil só passou esses níveis de analfabetismo, só reduziu os níveis de analfabetismo do Brasil abaixo aos vigentes na Nova Inglaterra, em 1750, na década de 50 a 60. Né? Tem um atraso educacional brasileiro em relação aos Estados Unidos de aproximadamente 200 anos. A gente sabe também que o desenvolvimento japonês no século XX foi precedido pela Restauração Meiji, Revolução Meiji, que das conquistas foi estabelecer um bom sistema educacional lá no final do século XIX. No Japão, a gente sabe que a Coreia, nos anos 60, no início dos anos 60, apesar de ainda ter uma renda per capita inferior à brasileira, tinha níveis de escolaridade muito superiores ao nosso. Então, a gente olha um pouco, a evidência casual sugere que não só tem uma correlação entre educação e crescimento, mas que há precedência temporal. A grande dificuldade de eu falar em causalidade no agregado, ou seja, se eu fizer um esforço de aumento da educação de uma sociedade como um todo, o crescimento econômico vai ser maior. A grande dificuldade é que para responder com rigor a essa pergunta, eu teria que selecionar um conjunto de países muito parecidos, em alguns países fazer um esforço educacional, utilizar os outros países como grupo de controle, e após uns 40, 50 anos olhar e ver o que aconteceu. Não é só enunciar o experimento requerido para que nós conseguíssemos, talvez, estabelecer com uma certeza maior causalidade no agregado, a gente percebe que é quase impossível fazer esse experimento. Ou seja, existe em ciências sociais uma limitação à capacidade de conhecer que nós temos. Mas a gente estabeleceu a conexão ao nível microeconômico, ao nível da pessoa, e nós temos boas evidências de correlação ao nível agregado. Eu podia dizer, a gente pode dizer com uma certa segurança, no que é possível a gente ter segurança em ciência social, de que educação está muito associado ao crescimento econômico, e que na pior das hipóteses, o ganho de salário observado nas pessoas, quando elas estudam mais, está associado também ao ganho de produtividade para a sociedade que uma pessoa mais escolarizada tem. Por que essa afirmação é uma afirmação até suave, não muito radical? Porque a gente sabe, a teoria sugere que ganhos educacionais devem gerar impacto sobre o crescimento econômico, além dos impactos medidos pelos ganhos de salário no mercado de trabalho, que são aqueles impactos diretamente associados ao ganho de produtividade que o indivíduo tem quando ele estuda mais. Que ganhos seriam esses? Uma pessoa mais educada, isso deve ter uma interferência na capacidade de discernimento dela para escolher seus candidatos
numa corrida eleitoral, a democracia deve funcionar melhor em sociedades educadas. A gente também sabe que uma pessoa educada, ela, na média, vai ser um pai melhor ou uma mãe melhor. Uma série de outros impactos, tem impactos sobre a criminalidade, tem uma série de impactos da educação que devem estar indiretamente associados ao crescimento, que não são os impactos diretamente medidos pelo mercado de trabalho, pelos ganhos salariais no mercado de trabalho. Mas, sendo bastante cautelosos, vamos trabalhar com a hipótese que os ganhos salariais associados ao mercado de trabalho, eles medem razoavelmente bem a contribuição social da inflação, da educação. E com esta hipótese, a gente pode fazer alguns exercícios que nós chamamos de decomposição de desenvolvimento, que tentam explicar quanto do atraso relativo da produtividade do trabalhador brasileiro em relação à produtividade do trabalhador americano, por exemplo, que é de 5 vezes, eu posso explicar pelo atraso educacional brasileiro. Então, 1 hora trabalhada no Brasil produz 1/5 da mesma hora trabalhada nos Estados Unidos. A questão é, por que tem essa diferença? Grosso modo, a gente pode atribuir essa diferença a 3 fatores. Capital físico, a quantidade de máquinas, equipamentos e infraestrutura em geral que o trabalhador tem disponível numa e noutra economia. Capital humano, que é a quantidade de educação formal que a força de trabalho teve acesso. E uma grande parcela que a gente chama de resíduo, que é meio o tamanho da nossa ignorância, que é tecnologia, que a gente dá um nome bonito, chama produtividade total dos fatores. Então, a gente tem capital físico, capital humano, produtividade total dos fatores. 1 hora trabalhada no Brasil produz 1/5 de 1 hora trabalhada nos Estados Unidos. Aproximadamente 1/3 dessa diferença dá para explicar pelo atraso educacional brasileiro. Então, não é pouca coisa, é um fator muito relevante o nosso atraso. Se eu olhar sociedades, a explicação da educação na diferença Brasil e Estados Unidos, eu tenho 1/3 só para educação, porque os Estados Unidos é uma economia muito produtiva, aquela tal de produtividade total dos fatores da economia americana é muito alta. Se eu comparar o Brasil com a Coreia, por exemplo, a produtividade do trabalho no Brasil é quase que 1/3 da produtividade do trabalho na Coreia. Dessa diferença de produtividade do trabalho, quase 80% é a diferença educacional. Tá? Porque a produtividade total dos fatores na Coreia não é tão alta assim. Então, o ponto importante para nós retermos é que o atraso educacional brasileiro explica uma quantidade muito grande da nossa diferença de renda para as economias ricas. E esse é um ponto que a sociedade demorou muito tempo para se aperceber, principalmente os intelectuais. Eu já vou voltar a esse aspecto no final da minha fala. O último passo, ou o passo que está sendo percorrido agora pela academia, depois que se resolveu a disputa entre a teoria do capital humano e a teoria da sinalização, depois que a gente conseguiu construir bases de dados melhores e estabelecer com alguma segurança que existe sim uma correlação e até uma antecedência temporal entre educação e crescimento, é a gente construir bases de dados melhores que controlem para a qualidade da educação. Porque tudo que eu falei agora foram resultados obtidos com bases de dados em que a variável associada à educação era uma variável quantitativa, anos de escolaridade da população economicamente ativa, alguma variável quantitativa desta natureza. Hoje a gente sabe que a qualidade da educação varia, a qualidade é medida pelo desempenho da garotada naqueles testes de proficiência, o PISA é o mais famoso, mas há outros, e a gente começa a ter algumas bases de dados para muitos anos, para diversos anos e para diversos países, de qualidade educacional. E o que a gente obtém, os resultados que se obtiveram nos últimos 10 anos, isso é pesquisa bastante recente, e o resultado é bastante intuitivo. Eu me formei em física, eu sou um físico aposentado, e quando eu fiz essa transição da física para a economia, eu percebi que a diferença entre física e economia era o seguinte: a física, eu estudava um monte de coisa contraintuitiva. Eu estudava, fazia a prova, passava e continuava achando meio contraintuitivo.
Economia, você estuda um monte de coisa contraintuitiva, estuda, faz a prova, passa, aí a coisa fica intuitiva. Economia é um assunto mais fácil do que física. Então, em geral, em economia a gente estuda e descobre as obviedades que a gente já sabia ou que a nossa avó já sabia. Na economia a gente está sempre fazendo isso, a gente está descobrindo obviedades. Em física é um pouco mais difícil do que isso, mas na economia a gente descobre as obviedades, e uma das obviedades é que escola é feita para a gente mandar o garoto para a escola e ele tem que aprender coisas. Você vai para a escola e não aprende, não tem importância a escola. Tem uma importância, ele não está na rua, não está fazendo crime, é melhor ir para a escola. Mas ir para a escola e não aprender não faz muito, não tem um impacto muito grande, e é isso que os dados mostram. Quer dizer, depois que você controla pela qualidade da educação, a quantidade da educação não é importante. A importância toda da relação entre educação e crescimento, ela é mediada pela quantidade, pela qualidade da educação. É uma obviedade, mas em economia a gente precisa tem muito trabalho, muita construção de dados para a gente se certificar que aquelas obviedades que, em geral, as nossas avós já sabiam, elas, de fato, prevalecem. E é nesse ponto que a gente está. Então, com isso eu termino a primeira parte dessa conversa com os senhores e com as senhoras, e eu vou entrar na segunda parte, que é um pouco descrever o enorme atraso educacional brasileiro. Nesse gráfico, a gente tem as taxas brutas de matrícula. A linha que vai por cima é no fundamental, a linha no meio é no ensino médio, a linha embaixo é no ensino superior. O que é uma taxa bruta de matrícula, gente? Taxa bruta de matrícula é a quantidade de pessoas matriculadas naquele ciclo, né, seja fundamental, médio ou superior, dividido pela quantidade de pessoas existentes na sociedade que, pela idade, deveriam estar naquele ciclo. Eu gostaria de trazer aqui para mostrar para os senhores e para as senhoras não as taxas brutas de matrícula, mas as taxas líquidas. O que seria a taxa líquida? A taxa líquida é a quantidade de pessoas matriculadas naquele ciclo, na idade certa, dividido pelo número de pessoas que deveriam estar naquele ciclo na idade certa. As taxas brutas é todo mundo que está naquele ciclo. Então, pessoas que estão fora da idade, que estão fazendo supletivo e coisas assim, estão incluídas nessa conta, o que significa que a taxa bruta de matrícula é uma superestimativa, ela é maior do que a taxa líquida. O que sai aqui, vamos olhar a linha de cima, se nós olharmos a década de 30, as taxas brutas de matrícula são da ordem de 30%. Nas décadas de 40, as taxas brutas de matrícula são da ordem de 40%, nas décadas de 50, da ordem de 50%. As taxas líquidas, elas são sempre menores do que as brutas, que a gente pode dizer que nos anos 50, na melhor das hipóteses, 5 de cada 10 crianças de 7 a 14 anos estavam na rua. A gente sabe que, na verdade, era muito mais do que isso, mas eu não tenho dado das taxas líquidas de matrícula. Eu gosto de olhar os anos 50, porque eu acho que a década de 50 é uma década que a gente precisa estudar melhor. Eu costumo dizer que é a década mais esquizofrênica da história brasileira recente. Porque nos anos 50, provavelmente a zona sul do Rio de Janeiro deveria ser o melhor lugar do mundo para se viver. A gente estava ganhando, no final dos anos 50, campeonato de futebol, campeonato de tênis, estávamos começando a fazer bossa nova, parecia que tinha uma coisa interessante, tinha modernismo, construíamos Brasília, e 5 de cada 10 crianças de 7 a 14 anos estavam na rua. Na verdade, mais do que isso. Num período em que a taxa de crescimento populacional era 3% ao ano. Então, olha que maluquice. A gente tinha dinheiro para construir Brasília e não tinha dinheiro para colocar a criança na escola. Uma coisa toda meio maluca. Né? E foi isso que a gente fez. Evidentemente, essas crianças dos anos 50, os bisnetos dela estão nos morros. Foi isso que gerou a criminalidade dos anos 90, 80, é isso que gerou favelização das grandes cidades e assim sucessivamente. Mas se a gente olhar, não os dados de matrícula, mas os dados de gasto, é inacreditável. Na primeira coluna, a gente tem de 50 a 2000, gasto público em educação com proporção do PIB. A gente, nos anos 50 e 60, gastava pouco mais de 1% do PIB.
Isso era o gasto público total em educação. O mais chocante era a distribuição desses gastos. Então, olhe lá, na segunda coluna tem o número 10 lá, 1950, a segunda coluna está o número 10. Esse número 10 é o seguinte, significa que o gasto por aluno no fundamental nos anos 50 era 10% do PIB per capita. Então, a gente gastava por cada aluno no fundamental dos anos 50, 10% do PIB per capita. O médio, a gente gastava 13 vezes mais. E no superior, a gente gastava 75 vezes mais. É daí que vem aquela taxa interna de retorno relativamente baixa para o superior que eu mostrei no começo da minha fala aqui para os senhores e as senhoras. Ou seja, a gente gastava muito pouco em educação para uma sociedade que a taxa de crescimento populacional era 3% ao ano, e a gente distribuía muito mal esse gasto. A gente gastava relativamente pouco no fundamental e gastava muito no superior, e até no médio. Aqui a gente entende aquele clássico que minhas avós têm saudade, que a pessoa saía do clássico falando grego, latim e coisas assim. Aliás, é bem curioso, hoje tem uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, da Eliane Cantanhede, ela um pouco com saudade da educação pública. Infelizmente, aquela coluna da Eliane está errada. Aquela educação boa que ela fala era para 2 ou 3% da população. A gente nunca conseguiu fazer no Brasil uma educação pública de qualidade para todos. Aquela escola boa, que a gente tem saudade, era para muitos poucos. Tá? Então, eu não tenho nenhuma saudade do sistema público educacional brasileiro. Ele sempre foi muito ruim, porque ele era um sistema público que reprovava filho de pobre e jogava criança de pobre na rua. O sistema educacional ele só é bom quando pega um filho de pobre e esse garoto sai do sistema educacional com o mesmo background cultural de um filho de rico. Isso a gente nunca conseguiu fazer, nós nunca fizemos nada nem próximo disso. Tá? E com isso a gente ficou um país extremamente atrasado na questão educacional. Isso é uma tabela que eu peguei de um trabalho do Ricardo Paes de Barros com a Rosane Mendonça, que são Ricardo dos maiores especialistas brasileiros na questão de desigualdade e pobreza, que é uma decomposição da desigualdade brasileira em 1950. A gente vê que a desigualdade educacional ela explicava de 30% a 50% da desigualdade de renda do Brasil em 1990. Ou seja, não só, como eu estou insistindo aqui, eu já vou voltar a esse ponto com mais detalhe, o atraso educacional brasileiro explica, em muito, a baixa produtividade do trabalhador brasileiro, mas o atraso educacional brasileiro explica em muito a enorme desigualdade de renda vigente no país, até hoje, e explica uma série de outras características da nossa sociedade, favelização das grandes cidades, criminalidade, deterioração dos espaços urbanos e assim por diante. E aí tem uma questão aqui interessante, quer dizer, por que a gente fez isso, né? Por que lá dos anos 30 aos anos 70, a ênfase da sociedade não foi em educação? A minha avaliação é que esse erro histórico que a gente que a gente cometeu, e acho que erros dessa natureza, eles sempre têm pelo menos duas forças que o lideram. Né? Acho que uma é mais fácil da gente falar sobre ela, que seria a economia política da sociedade, como que os grupos da sociedade, ou as classes sociais daquela sociedade se organizam, qual é o interesse dos respectivos grupos ou classes sociais, e como que o processo de escolha de políticas públicas, dado diferentes poderes de barganha existentes naquela sociedade, naquele ponto do tempo, estabelece o padrão de escolha de política pública. A gente sabe que naquele período vigorava o que se chama o Pacto do Populismo, a massa da população trabalhadora, os mais pobres, estavam no campo, não tinham muita voz, a representação política não chegava até eles, e você acabou expressando no processo de escolha de políticas públicas no país, naquele período, os interesses mais de uma certa elite ligada à indústria e uma certa elite trabalhadora ligada ao emprego público. É impressionante que esse pacto, às vezes a gente acha que ele morreu e, de repente, ele ressurge das cinzas
período recente que a gente chamou de nova matriz econômica, de certa forma, é um certo ressurgimento desse pacto aí antigo. Então, a economia política, de por que a gente cometeu esse erro histórico, ela é muito mais fácil da gente entender, mas eu acho que só a economia política, erros dessa natureza não conseguem dar conta. A gente tem também uma questão de ideologia, e eu estou chamando de ideologia aqui, talvez o economista que morreu ano passado, o Prêmio Nobel de História Econômica, o Douglas North, chamava de modelo mental compartilhado. Quer dizer, não estou num sentido marxista de ideologia, que é uma certa narrativa que não tem nada a ver com os fatos que a classe dominante inventa para enganar os trabalhadores, ou alguma coisa desse jeito. Quando eu penso em ideologia, eu penso qual é o modelo que as pessoas usam numa sociedade para tentar explicar como que as coisas ocorrem. A gente sabe que entender a sociedade é muito complicado, entender o processo de crescimento econômico é muito complicado, e as elites de uma certa sociedade, em um certo momento do tempo, estabelecem histórias e narrativas para explicar como que as coisas ocorrem. E nos anos 30, 40 e 50, de forma, primeiro, não muito intencional, e a partir dos anos 50, de uma maneira muito intencional, se criou uma narrativa em que desenvolvimento econômico estava associado à indústria. E o desenvolvimento econômico estava associado a um investimento. E mais ainda, havia um entendimento de que havia uma relação de antagonismo entre os interesses externos e interesses domésticos, ou seja, as multinacionais nos exploravam. O que gerou de política pública dessa interpretação, primeiro foram um monte de políticas que subsidiaram pesadamente o investimento em capital físico, e um monte de políticas que estimularam a estatização de uma série de serviços públicos que eram ofertados por empresas multinacionais. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, esse é um resultado que está na dissertação de mestrado de um aluno meu, que é um estudo sobre a taxa interna de retorno da Light. É um estudo exatamente igual, é uma metodologia exatamente igual àquele primeiro quadro que eu apresentei das taxas internas de retorno do investimento em educação no Brasil. A Light é uma empresa de capital canadense, foi instalada primeiro em São Paulo em 1898, eu acho. 1 ano ou 2 anos depois ela foi instalada no Rio. Nos anos 30 ela era responsável por transportes urbanos, telefonias, energia elétrica em Rio e São Paulo, ou seja, quase 80% dos serviços de utilidade pública do Brasil. E, ao longo do tempo, ela foi saindo dessas diversas atividades até que, em 1978, ela foi finalmente estatizada. E aí tem toda uma discussão. Por que esses serviços de utilidade pública eles foram estatizados? Por que eu estou falando disso? Eu mostrei que a gente investiu muito pouco em educação. Isso gerou uma série de problemas. Mostrei também que as taxas internas de retorno de educação eram muito altas. Evidentemente, a gente investiu pouco em educação, a gente pegou os nossos recursos e colocamos em outras atividades. Uma das atividades que a gente colocou, o Estado brasileiro gastou muito recurso para estatizar esses setores de utilidade pública. Ora, o que tem nesse gráfico, essa linha que está no nível de 3,65, é a taxa interna de retorno que os acionistas da holding, da Light, os canadenses, tiveram nos 80 anos de atuação da empresa no Brasil. Foram ridículos 3,65% a ano em dólares reais, já controlados pela inflação. Então, se alguém acha que a Light em algum momento explorou o consumidor brasileiro, esquece, o Brasil nunca foi explorado pela Light. A gente vê que na primeira década ela teve um retorno de 7%, segunda década foi a década da Primeira Guerra Mundial, retorno muito baixo. Na terceira década ela conseguiu recompor o caixa dela, teve um retorno bom. A partir da quarta década, com o Estado Novo, houve o fim do Código de Águas, que o Getúlio Vargas desfez o contrato, e passou a haver um controle tarifário muito estrito. Esse controle tarifário fez com que os retornos da empresa ficassem muito baixos e a empresa acabasse decidindo sair da sua operação. Ela primeiro saiu
da energia elétrica, da geração, ela foi se concentrando naquelas atividades da cadeia produtiva menos capital intensiva, e até que ela saiu do Brasil. Outro dia eu estava estudando o caso específico dos transportes urbanos de São Paulo. A gente sabe São Paulo, como o Rio de Janeiro, São Paulo tinha uma rede de 300 quilômetros de trilhos de bondes nos anos 30, e a gente cometeu um erro meio parecido com esse erro da educação, que foi tirar os trilhos e entregar a cidade aos carros. A cidade sofre dessas escolhas até hoje. E uma das questões interessantes é que a Light tinha a concessão desse serviço, tanto para o Rio para São Paulo. Essa concessão ela ia terminar em 1941, e lá por 1938 a Light avisou o poder público que não tinha interesse em renovar a concessão dos serviços de transportes urbanos em função do controle tarifário. Ou seja, a gente fez uma série de políticas de subsídio pesado ao investimento em capital físico, fizemos uma série de políticas de controle tarifário para expulsar do país as multinacionais dos serviços de utilidade pública, e o resultado disso é que faltou dinheiro para investir em educação. Os custos nós estamos pagando até agora. Eu queria terminar discutindo essa tabela com os senhores. Esse é um exercício que a gente fez, é um exercício feito com um aluno meu, Edmilson Varejão, e um professor de História Econômica da Universidade da Califórnia, William Summerhill, que é um brasilianista espetacular, já tem vários livros publicados sobre história econômica brasileira do século XIX e da primeira metade do século XX. E a gente fez a seguinte pergunta: qual seria o PIB per capita do Brasil em 1980 se nós tivéssemos investido entre 1930 e 1980, ou seja, durante 50 anos, 4% do PIB a mais em educação? Esse exercício dá um trabalhão fazer, porque primeiro, se eu invisto mais em educação, depois de um tempo eu tenho gente mais educada, o PIB aumenta. Mas, além disso, se eu invisto mais em educação, a decisão reprodutiva das pessoas, o número de filhos que as pessoas vão ter, também mudam. Então, eu tenho que recalcular toda a demografia brasileira. Então, E a gente não tem bons dados para saber como que era no passado, nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, qual que era a relação que existia entre demografia e educação, escolha populacional e educação. A gente tem uma boa foto para 70, e o que a gente faz, a gente extrapola isso para trás, fazemos um monte de hipóteses para fazer esse exercício, e aí tentamos calcular. Bom, eu vou aumentar o orçamento para a educação, e aumentando o orçamento para a educação, ponho mais aluno. Tem duas colunas nessa tabela, exercício 1 e exercício 2, eu já explico o que é exercício 2. Mas antes de fazer o exercício, eu tenho que saber se a máquina que eu construí para fazer essa conta, que é uma conta hiper complicada, eu vou botando mais gente na escola, aumenta o PIB, as pessoas vão tendo menos filhos. Como que essa máquina funciona se eu fizer o que a gente chama de o factual do contrafactual? O que é o factual do contrafactual? Estou fazendo o contrafactual, que é pondo mais dinheiro para a educação. Fiz uma maquineta para fazer essa conta. Então, eu posso conseguir fazer essa conta se eu não se eu não colocar mais dinheiro para a educação. Então, primeiro eu vou testar minha ferramenta que eu construí para fazer esse exercício, sob a hipótese de que a ferramenta vai trabalhar com 0 a mais em dinheiro para a educação. Se a ferramenta trabalhar com 0 a mais em dinheiro para a educação, o meu contrafactual tem que gerar o que eu observei, porque o que eu observei no passado é que não tinha mais dinheiro para a educação. E aí, a gente vê nas 4 últimas linhas que a maquineta está funcionando bem. Quer dizer, se eu usar a minha maquineta que eu construí para responder essa pergunta, o que seria o Brasil em 1980, se nós, entre 30 e 80, tivéssemos gastado 4% do PIB a mais em educação, essa maquineta diz o seguinte: se eu tivesse gastado 0% do PIB a mais em educação, o PIB per capita em 80, na minha maquineta seria 4% abaixo do que foi de fato. Então, é um erro pequeno. A população, porque eu tenho que recalcular a população toda. Pela minha maquineta, se eu gastasse 0% do PIB a mais, seria 0,09% a mais. A população em idade ativa seria 2% a mais. A escolaridade média, meio, esse meio aí é 6 meses, seria 6 meses menor. Então, a maquineta está relativamente bem ajustada, bem calibrada,
eu posso usar ela para o meu exercício. O meu exercício é qual seria a cara do Brasil se em 1930, entre 30 e 80, eu tivesse investido 4% do PIB a mais em educação. Evidentemente, né, conforme o PIB vai crescendo, o orçamento da educação vai aumentando, porque eu estou gastando 4% do PIB. Então, se eu faço alguma coisa que vai gerar mais crescimento, isso vai ser repassado para a educação. Então, vocês estão vendo esse número na primeira linha do exercício 1, 50,8. O que esse número significa é que a renda per capita do Brasil, em 1980, se eu tivesse gasto 4% do PIB a mais em educação, seria 50,8% a mais. A população seria menor, porque as pessoas mais educadas teriam tido menos filhos, seria 21% menor. A população em idade ativa seria 12% menor, e a escolaridade média seria 3 anos a mais de escolaridade. Esse é o exercício 1. O exercício 2 gera um PIB per capita de 100%. Tem uma diferença imensa entre o primeiro exercício e o segundo exercício. E, novamente, aqui é descobrir alguma obviedade que a gente já sabia, mas demora um tempo para a gente, fazendo a conta, entender ela. A diferença entre exercício 1 e exercício 2 é que no exercício 1 eu estou mantendo as taxas de aprovação do sistema educacional público brasileiro constante. Então, a gente tem alguns trabalhos para os anos 30, anos 50, anos 60, que dão as taxas médias de aprovação do nosso sistema público, que eram muito baixas. Principalmente no primário, eram baixíssimas, né? A gente sabe que as escolas públicas brasileiras, nessa época, eram uma fábrica de reprovar filho de pobre e jogar filho de pobre para a rua. E esse primeiro exercício que eu fiz, eu dei mais dinheiro, eu dei mais orçamento para a educação, mas não mudei as taxas de aprovação. Então, um monte de gente é reprovado e vai para a rua. Quem é aprovado, eu vou gastando mais dinheiro, o cara estuda mais. No exercício 2, eu supus que, junto com o aumento do orçamento da educação, nós íamos construir um grande programa Acelera Brasil. O programa Acelera Brasil é um programa da Fundação Ayrton Senna, em que você gasta mais ou menos, o equivalente a 30% de uma matrícula. A última vez que eu olhei o dado era isso. Você tem um gasto a mais com aqueles alunos problemáticos, aqueles alunos que têm uma chance de não serem aprovados. Você gasta mais com aqueles alunos que não vão ser aprovados e, com isso, você consegue que eles sejam aprovados. Então, o exercício que a gente fez no exercício 2 foi, eu sei quanto por cento dos alunos vão ser reprovados, olhando os dados historicamente. Então, eu fiz a seguinte hipótese. Para quem potencialmente vai ser reprovado, eu vou gastar o dobro do que eu gasto normalmente. Então, eu vou dobrar o gasto com esse aluno, como se houvesse um sistema, um programa Acelera Brasil, e, ao fazer isso, eu impeço que ele seja reprovado. Então, estou dizendo assim, um candidato a ser reprovado, ele precisa que o Estado gaste com ele o dobro do que gasta com outro aluno. E fazendo esse exercício, e evidentemente esses recursos a mais para gastar o dobro com potencial reprovado, eu estou tirando dos mesmos 4% que eu estou pondo a mais na educação. Tá? E ao fazer isto, eu chego que o impacto da educação em 80 sobre a renda per capita não seria de 51%, mas seria de 98%, praticamente o dobro. O que sai desse exercício, novamente, como tudo em economia, a gente, em geral, fica redescobrindo as obviedades que a gente já sabia. É muito caro desistir de uma criança, né? Desistir de uma criança é um custo para a sociedade cavalar. Então, é um pouco esse resultado que sai. Uma questão que sempre me intrigou, meu avô, Samuel Pessoa, ele era um parasitologista também importante, era um cara importante ligado ao Partido Comunista Brasileiro, e eu cresci numa casa toda nacionalista, e eu me lembro falava-se muito da campanha do Petróleo é Nosso, né? Quando eu virei economista, comecei a me preocupar com essas questões, eu pensei, poxa, meu avô, minha avó, meu pai, foi todo mundo para a rua, petróleo é nosso, tal. E um monte de crianças nas ruas, né? Por que as pessoas não foram para as ruas para as crianças irem para a escola, né? Por que as elites intelectuais, a burguesia, as pessoas que tinham cultura, se preocuparam tanto com a questão da Petrobras, do petróleo é nosso, né? A gente vê que isso gera um monte de bobagem, né? A gente acabou de
fazer muita bobagem entre 2003 e 2014 com esse tipo de ideologia, né? E por que a gente não fez uma coisa mais simples, que era se movimentar para colocar a criança na escola, né? E fazer com que a criança aprendesse? A questão, se a gente pensar profundamente nesse tema, não é muito fácil achar uma resposta para isso. Né? Por que um monte de gente inteligente, culta, educada, vai para a rua para brigar pelo petróleo nosso, que é uma coisa que está metros de profundidade, é super cara de tirar. O Brasil fez a Petrobras nos anos 50, a gente começou a produzir alguma coisa 20 anos depois, e, simultaneamente, a gente construindo o Brasil e um monte de criança na rua. E ninguém se importando muito com aquelas crianças na rua. É uma coisa meio estranha. Né? Eu acho que o que tem aí tem um modelo mental das nossas elites que pega a esquerda e a direita, pega todo mundo. E o exemplo que eu gosto de dar, que eu sempre dou, é do nosso economista maior, o nosso economista mais importante na formação da minha profissão e na formação dos profissionais de economia, que é o Celso Furtado. Né? O Celso Furtado, além de ser um cara absolutamente espetacular, com uma obra imensa, é o economista mais influente que a gente tem até hoje na formação dos economistas brasileiros, escreveu 30 livros ao longo de 40 anos de vida produtiva. O tema dele, o tempo todo, isso é muito claro quando a gente lê a autobiografia intelectual do Celso Furtado, o tema dele sempre foi subdesenvolvimento brasileiro. Ele casou com esse problema, né, e passou toda a vida produtiva e investiu todo o recurso intelectual imenso que ele tinha para tentar entender o problema do subdesenvolvimento brasileiro, produziu 30 livros. O que eu vou falar agora é verdade, eu não estou exagerando, porque eu adoro esse autor, eu li os 30 livros dele. Não tem uma linha escrita sobre educação fundamental e crescimento econômico. É uma coisa meio intrigante, assim, como que um homem da inteligência do Celso Furtado, com a sensibilidade social dele, ao longo de 40 anos de vida produtiva, nunca conseguiu enxergar o papel econômico da educação. Né? Eu acho que isso mostra um pouco a forma como a nossa sociedade viu os problemas. E aí é muito interessante, estou me restringindo ao campo da economia, eu sei que tinha intelectuais, Anísio Teixeira, um monte de gente igualmente competente que levantou a bandeira da educação há muito tempo, mas se a gente olhar do ponto de vista da economia, quem levantou a bandeira da educação sempre foram os liberais, os economistas mais de direita, que é interessante. Quer dizer, se a gente pegar a produção intelectual dos anos 50 de um autor como Eugênio Goudin, Goudin era um homem preocupado com teoria monetária. A questão do Goudin era inflação, nunca foi crescimento econômico. Mas nos poucos artigos que ele escreveu nos anos 50, e são artigos belíssimos, publicados na Revista Brasileira de Economia, no fascículo de 70, de setembro, respectivamente dos anos de 52, 54 e 56. Tem o primeiro artigo é o caso das nações subdesenvolvidas, o segundo artigo é sobre produtividade, o terceiro artigo é programação e desenvolvimento econômico. O Goudin sempre percebeu o papel econômico da educação, muito antes, mais ou menos no mesmo momento em que os economistas americanos estavam preocupados com esse tema. Para o Goudin era sempre óbvio que esse excesso de subsídio para a indústria não ia gerar muita coisa, que a gente tinha que se preocupar mais com a educação. Depois a gente tem os trabalhos do Carlos Langoni, na virada dos anos 60 para os anos 70, que também percebeu a relação entre educação e desigualdade, a relação entre educação e crescimento econômico. E os economistas mais ligados à esquerda, ou heterodoxia, tiveram uma enorme dificuldade de perceber essa relação. O caso mais dramático, eu costumo dizer que provavelmente é o maior branco, é o maior erro cometido por um autor na história do pensamento econômico, é o caso do Celso Furtado, que é um homem que passou 40 anos da vida dele preocupado com o subdesenvolvimento brasileiro. Em nenhum momento desses 40 anos lhe ocorreu que educação e crescimento, educação ou atraso educacional tivesse qualquer coisa a ver com o nosso subdesenvolvimento. Discutir esses temas com os senhores e com as senhoras hoje tem uma certa nota triste, porque, como eu já mencionei, eu vou falar isso como última da minha fala, para terminar essa conversa nossa com os senhores e com as senhoras, que é, de certa forma, nos últimos 14 anos, nos últimos
última década e pouco, né, a política econômica cometeu mais ou menos os mesmos erros que a gente cometeu no passado, né, e geramos como resultado crise econômica, desemprego, inflação, que é mais ou menos, sempre que a gente exagera intervencionismo estatal, é o que a gente produz. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom, muito obrigada ao professor Samuel Pessoa. Nós, com essa conferência, continuamos o exame que estamos fazendo dos desafios para o desenvolvimento inclusivo brasileiro nas questões de planejamento e políticas públicas. O Samuel Pessoa nos trouxe esse enfoque da educação do ponto de vista econômico e com um diagnóstico profundamente instigante, e ainda mais a gente aqui, nesse ciclo, que eu comecei dizendo, dedicado a Celso Furtado, a memória dele e tudo, com a proposta de uma crítica, uma revisão crítica substancial à maneira como o nacional-desenvolvimentismo encarou essa questão, dessa brutal desigualdade na distribuição da educação brasileira não ter sido abordada nos planejamentos, então, a partir de uma sugestão de diagnóstico que ele dá, que eu acho muito, volta ao adjetivo instigante, nos fazendo pensar nisso, que é a ideia de que compartilhamos um modelo mental nessa ocasião, direita e esquerda, todos nós, um modelo mental para explicar a sociedade que associava desenvolvimento econômico à industrialização. E a industrialização num conflito com as multinacionais, num conflito com o capital estrangeiro sempre, né? E com toda a influência que eles tinham sobre nossa política, ou poderiam ter, ou temíamos que tivesse, ou realmente tinham escandalosamente. Mas fizemos isso sem notar a importância da desigualdade econômica, da má qualidade da nossa educação, da desigualdade econômica na educação, da desigualdade educacional, e a importância da má qualidade da nossa educação no momento, que era uma coisa que não era questionada justamente porque a educação pública para aquela minoria tão pequena era de tão boa qualidade. Então, um momento de egoísmo coletivo compartilhado, ou essa, como a expressão que ele usou, que era modelo mental compartilhado, ou ideologia, que era assim. Enfim, acho que ele fala na recusa, ou na... Ele não usa a palavra recusa, mas o fato de que não gastamos especificamente para acelerar a educação brasileira, o exemplo que ele dá da Fundação Ayrton Senna, do Instituto Ayrton Senna, quer dizer, não nos concentramos naqueles que estavam de fora, mas ficamos sempre naqueles que já estavam dentro. Eu acho que isso nos faz sair daqui pensando muito nisso, vendo... acho que é um momento de um exame coletivo de todos nós, vindo agora de outro ângulo, neste ciclo que está procurando observar planejamento e políticas públicas nas diferentes formas de enfrentarmos esses desafios para um desenvolvimento inclusivo. Muito obrigada a Samuel Pessoa, e estão todos convidados para a próxima palestra, a próxima conferência desse ciclo, terça-feira que vem, a cargo do conferencista Paulo Rabelo de Castro, que vai nos falar sobre o papel da informação pública como ativo econômico, consciência social e cidadania aplicada, sempre continuando esse tipo de reflexão que estamos fazendo. Muito obrigada a todos, boa noite.